Ouça agora a voz do divino. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O momento agora é da ministração da palavra de Deus aqui no Acorda a Bênção, por conta exatamente desse quadro, A Voz do Divino. Antes eu lia com os irmãos a Escritura Sagrada, né? A gente tinha bastante tempo para isso e era uma maravilha, mas o tempo não nos permite mais fazermos isto. Por isso que eu já estou vindo diretamente com a ministração da palavra e ora eu estou lendo trechos na verdade estou lendo texto, né? Sagrado. Amém? Porque é uma informação direta, objetiva e tal, por isso que a gente pode chamar de texto também. Mas eu ler pedaços desse texto que são textos também. E eu fiz uma abordagem anterior a esta, que foi o capítulo 18 de Atos, parte 3. Né? Mas eu quero voltar ainda ao capítulo 18, já aglutinando com o capítulo 19, já aglutinando a abordagem com o capítulo 19, para tratar deste assunto que eu venho ministrando debaixo da inspiração divina, lá no nosso ponto de pregação, no Alto José do Pinho, na rua principal, número 6, no bairro de Casa Amarela, cidade do Recife, número 69, na residência da nossa irmã Zefinha. É muito fácil você ver a estrutura desse espaço, porque nós temos ministrado e as ministrações estão no YouTube, Igreja Templo do Corpo de Cristo. Igreja Templo do Corpo de Cristo. Se você conhece alguém que não sabe manipular o aplicativo da rede cristã e nos acessar ao vivo com imagem na hora do programa, manda o link do YouTube Rede Cristã Brasil, que eu fiz um vídeo explicando como a pessoa acessar este vídeo. Eu não vou repeti-lo aqui, senão vai tomar tempo do quadro A Voz do Divino. Mas eu sugiro que você que recebeu esse link pelo WhatsApp do Acorda a Bênção, compartilhe para outras pessoas que gostam de assistir a uma TV evangélica, de ouvir a palavra de Deus ao vivo de madrugada. E vem novidades por aí da TV Rede Cristã, se Deus assim nos permitir. Não é? Mas, para quem tiver dificuldade, tem um vídeo explicativo aí bem direitinho, como acessar a imagem da TV ao vivo Rede Cristã Brasil. Amém? Então, deixa eu voltar a dizer aqui que eu vou estar ministrando dentro desta inspiração que o Senhor tem nos dado. Porque quando eu estava meditando no capítulo 19 para trazer esta fala de hoje, louvado seja Deus, aconteceu de nós recebermos, né, aconteceu de eu perceber que o Senhor estava nos conduzindo para uma confirmação daquilo que a gente vem dizendo. Por isso que, inclusive, eu já vou até falar aqui da temática, da descrição desse vídeo, da temática dessa abordagem, e dificilmente eu faço isso. Né? Normalmente a gente coloca só a descrição do vídeo, mas eu quero falar sobre o verdadeiro conceito, né, do batismo com o Espírito Santo. O verdadeiro conceito sobre o batismo com o Espírito Santo. É melhor assim. Vou mandar assim para o nosso editor, programador, para que eu mande um abraço, Luciano Ricardo. Porque se você acompanhar a ministração que eu fiz na quarta-feira, aí eu vou ter que, infelizmente, dizer data aqui. Na quarta-feira do dia 8 de março, lá no YouTube, Igreja Templo do Corpo de Cristo,
o áudio, quando eu gravei no Facebook, ficou com defeito, mas no YouTube o nosso produtor deu uma melhorada no áudio para a gente não perder aquele conteúdo. E glória a Deus pela vida dele, Luciano Ricardo. Ele deu uma regulação lá que dá para ouvir. Não se incomoda com alguma coisa, não, que foi uma culpa minha. Procura prestar atenção ao conteúdo da ministração. É extraordinário. Então, falando deste assunto e do que eu abordei anteriormente aqui no Acorda a Bênção, anterior a esta abordagem de hoje, né, me veio ao coração exatamente dar essa temática sobre o verdadeiro conceito do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, é uma repaginada ao conceito pentecostal tradicional, que não tem fundamento bíblico. Aí, quando a gente percebe que aquela doutrina, que aquele conceito, que aquela prática não tem fundamento bíblico, logo a gente deve desprezar. Porque Jesus mesmo disse que se não crermos como diz a Escritura, estamos crendo em vão. Eu gosto de usar as expressões encontradas em Mateus, né? Capítulo de número 15, os versículos de número 8 e 9, que é crer, é honrar de lábios, estar com o coração longe do Senhor e adorá-lo em vão. Eu gosto de dizer, resumindo essas três colocações, perda de tempo, se não crer como diz a Escritura. Então, se eu percebo que aquela prática, aquela cerimônia, aquele movimento, aquela doutrinação não tem fundamento bíblico, eu devo deletar. Porque se eu estiver crendo no que não é bíblico, eu estou adorando a Deus de lábios, eu estou honrando a Deus de lábios, eu estou com o coração distante de Deus e eu estou o adorando em vão. Em resumo, perda de tempo. Concorda comigo ou não concorda? Mas se não concordar, infelizmente é isso mesmo. Né? E aí, acerca do batismo com o Espírito Santo? Recapitulando a abordagem que eu fiz no ponto de pregação, que é a nossa escola bíblica, nosso culto de doutrina, nosso discipulado, nosso seminário, enfim. E com o que eu falei da terceira parte do capítulo 18 de Atos, que é a ministração anterior a esta, aqui do quadro A Voz do Divino, do programa Acorda a Bênção, eu percebo exatamente aquilo que disse, que para ser ousado, né, que é algo da personalidade da pessoa, algumas pessoas são mais explosivas, né, são mais dinâmicas, são mais enérgicas. Segundo os evangelistas, eram 2 cegos que clamavam por Jesus, mas parece que só Bartimeu se destaca exatamente porque Bartimeu era assim. Era aquele cara que falava mais alto, era aquele cara mais agitador, mais agitado. Né? Mas eram 2 cegos, segundo o relato dos evangelistas. Mas só quem se destaca é Bartimeu. Porque era o cara que gritava, e a turma mandava ele calar, e ele gritava cada vez mais. Tá entendendo? A ousadia, e eu falei que para ser ousado, não precisa falar línguas estranhas. Lembra que eu falei que Estevão, ele não tinha muito conhecimento sobre a pessoa de Jesus, né? Que é o que Áquila e Priscila percebem, e Lucas, que é o autor do livro de Atos, diz que Estevão,
ele teve o conhecimento mais claro, mais pontualmente do caminho de Deus, através de Áquila e Priscila, mas ele, Estevão, era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito. Observe, fervorosidade do espírito, era em letra minúscula, era o espírito dele, era algo inerente à natureza dele, à personalidade dele. E ele falava diligentemente as coisas do Senhor, porque Estevão, a exemplo dos cidadãos de Éfeso, não conhecia Jesus na perspectiva neotestamentária. Parece ter conhecido Jesus como dentro da perspectiva velho-testamentária, dentro da perspectiva do Velho Testamento, como ainda o Messias. E não necessariamente como Cristo já encarnado, não é? O verbo que se fez carne, não necessariamente como aquele que morreu e ressuscitou. Eles pareciam não ter muito conhecimento disto. Os Efésios, a gente já entra no capítulo 19 de Atos. Eles também, por exemplo, desconhecia muito da pessoa de Jesus, a não ser aquilo que João Batista havia vaticinado, até porque eles só conheciam o batismo de João, os Éfesos, os moradores de Éfeso. Né? Só conhecia o batismo de João. E qual era a mensagem do batismo de João? A mensagem do batismo de João era de arrependimento, era de mudança, era de conversão. Prova tanto é que quando os fariseus retornam a João, ele os chama de raça de víboras, né? Porque eles não haviam produzido frutos dignos de arrependimento na primeira ocasião que desceram as águas batismais. Então o batismo de João, ele fica conectado à decisão da mudança, da conversão, como um sinal espiritual, uma linguagem espiritual para os anjos, para os demônios, porque muita gente não entende o significado do batismo nas águas, porém os anjos e os demônios entendem o significado do batismo nas águas. Nós, humanos, que entendemos ou não, servimos como testemunha de uma cerimônia que é declaramente decisiva da pessoa, que ela está determinada a viver para Deus. Quando eu me sujeito ao batismo nas águas, eu estou dizendo às testemunhas, convertidas e não convertidas, convertida igreja, não convertida, o mundo, representação dos outros povos da terra. Quando eu me sujeito ao batismo nas águas, eu estou dizendo aos anjos e aos demônios, e o próprio Deus está sabendo agora, através desse meu ato, que mais do que nunca eu estou determinado a viver para Ele, em função dEle. Por isso que a palavra batismo tem conotação com morte, com sepultamento. A ideia é esta. E quando a pessoa não se sujeita ao batismo nas águas, já depois de convertida por algum tempo, ela tem a oportunidade de se batizar e se nega. Ela está dizendo que não sabe o que quer. Ela está dizendo que ainda não morreu para o mundo e também não quer viver para Deus como supostamente diz que queria por ter se convertido. Então, a importância do batismo nas águas está aí. Porém, o batismo nas águas salva, pastor? Não. Por incrível que pareça, não. Mas e por que então eu não posso me negar ao batismo? Porque Jesus instituiu o batismo de João
como é condição dessa declaração de fé. Por isso que está escrito, assim também, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Observe que a importância está no crer. E se tem a oportunidade de se batizar, se batiza. Porque está mostrando que tomou a decisão. É como eu disse ao casal que se converteu para Jesus. E disse ao rapaz que se converteu domingo passado, referente a esta terça-feira que eu estou ministrando. Procure uma igreja e diga lá que você agora é crente em Jesus. Você se converteu, porque Jesus disse que aqueles que o confessarem diante dos homens, ele confessará diante do Pai. Amém? Então é importante essa declaração. Verbal, testemunhal e cerimonial, que é o batismo nas águas. Mas vamos lá. O que eu quero pontuar aqui é essa diferença do batismo nas águas e o que a gente, na linguagem pentecostal, eu vou usar aqui uma expressão forte, na linguagem pentecostal arcaica, porque diante do que você vem ouvindo eu falar e diante do que eu estou ministrando, eu tenho cada vez mais certeza e respaldo bíblico para dizer que o batismo, que a gente chama do Espírito Santo, não é uma segunda, como é que os irmãos, como é que na tradição pentecostal diz? Uma segunda experiência espiritual, mas não é essa expressão, eu acho, que dizem. Tem uma outra que, se eu me lembrar, eu digo, ou se alguém mandar para mim aí no WhatsApp, eu digo. Não é por aí. O que a gente chama de batismo com o Espírito Santo, que Jesus chama de revestimento de poder, aleluia, Jesus chama de revestimento de poder. Foi o que Jesus disse aos discípulos. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? O que para a gente configura uma segunda experiência após a salvação. Essa expressão parece que na linguagem pentecostal é dita, tradicionalmente falando. Uma segunda experiência espiritual, alguma coisa assim. Mas, pelo que a gente vem observando, a língua estranha, que é tida também como, na teologia pentecostal, a língua estranha é tida como a única evidência de que a pessoa é batizada no Espírito Santo, e a gente percebe depois também que não é. Depois eu vou falar a importância disso aqui, da gente estar trazendo esse assunto. Primeiro, para estar corrigindo um erro hermenêutico, teológico, da teologia pentecostal. E eu sou pentecostal, eu creio, como diz os irmãos, até o tutano. Eu creio nas manifestações do Espírito Santo através de nós. É o que caracteriza o elemento pentecostal. Se bem que o termo ideal não seria esse, pentecostal, porque a festa de Pentecoste, apesar do evento de Atos dos Apóstolos ter acontecido na festa de Pentecostes, mas a palavra Pentecoste não tem nada a ver com o derramado do Espírito, historicamente falando, no Velho Testamento. Aconteceu que o vento veemente e impetuoso entrou na casa onde os discípulos estavam e eles foram vistos, e foram vistas sobre ele línguas repartidas como que de fogo, e eles falam nas línguas pátrias dos que visitavam Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Por isso que esse movimento evangélico no Brasil, em meados dos anos 1910, com a chegada do Gunnar Wingre e Daniel Berges, que são os fundadores das Assembleias de Deus, recebe o nome de pentecostal. Antigamente era chamado movimento wesleyano. Então, por alguma desinformação ou aculturação do movimento evangélico pentecostal a partir dos anos 1910, é que se
pulverizou o termo pentecostal, que alguns preferem usar o termo wesleyano, né? Que foi quem basicamente, depois da Reforma Protestante, traz de volta essa doutrina, ressuscita esta doutrina. A sistemática da doutrina. O Espírito Santo não. O Espírito Santo não. Porque o Espírito Santo, que é Deus, nunca sai da história. E mais do que nunca está presente. Aleluia. Mais do que nunca Deus está presente nessa relação com a gente. Nessa manifestação do seu poder. Nessa manifestação da sua comunicação conosco, através da variedade das línguas, da interpretação das línguas, da profecia, do dom da fé, dos dons de curar, da operação de milagres e maravilhas. Nós cremos, né? Eu creio, nas manifestações do Espírito que eu acabei de citar, os dons do Espírito. E a gente percebe que esse Espírito Santo, que é Deus, ele entra na pessoa a partir da conversão. Que a conversão é uma coisa, o novo nascimento é outra. Conversão é a decisão da mudança, é a mudança em si. O novo nascimento é o recebimento do Espírito Santo, quando a pessoa se determina, além de mudar de vida, mas adequar sua vida aos ensinamentos de Jesus. É quando ela passa a amar Jesus de toda a sua força, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Aí ela recebe o Espírito Santo, João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, veremos para ele e faremos nele morada. A pessoa recebe o Espírito Santo. Os Éfesos, eles só conheciam o batismo de João. Observe aí. Né? E quando, capítulo 19 de Atos, o apóstolo Paulo, né? Sucedeu que, deixa eu ver aqui, sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo? Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse-lhes: certamente João batizou com batismo de arrependimento. Lembra que eu falei de andar em novidade de vida? Conversão, arrependimento. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amém? Bem, infelizmente, na redação da Bíblia de linguagem pentecostal, a gente vê um equívoco quando querem doutrinar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência pós-batismo nas águas. Nem sempre, veja que nem sempre a pessoa tem que ser batizada nas águas para receber o batismo com o Espírito Santo, entendendo, segundo a tradição pentecostal, que o batismo é uma experiência pós-conversão. Não, não é. Isso pode acontecer simultaneamente a não o batismo, porque eu vou explicar isso aqui. Mas eu falo em línguas. Observe em Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que, deixa eu achar aqui essa referência, né? Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Deixa eu achar aqui essa referência, que eu anotei ela em algum lugar aqui. Capítulo 10.
É que eu queria ir de cheio no versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Né? Versículo 44. Quando Pedro está pregando na casa de Cornélio. Deixa eu ver se é o versículo 44 mesmo, irmãos. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos. E aí é ouvido em línguas e magnificar a Deus, versículo 46. Mas observe, não temos um histórico aqui que a família de Cornélio, nem o pessoal que estava na casa dele o visitando, porque ele mandou chamar para ouvir a palavra, diz que os fiéis que eram da circuncisão eram judeus. E todos quanto tinham vindo com Pedro maravilharam-se do dom do Espírito Santo derramado sobre os gentios. Gentios. E eu expliquei já o que é ser gentio em ministrações anteriores. Amém? Veio o Espírito Santo sobre eles e não tem nenhum histórico de terem sido batizados nas águas. Mas resolveram ali crer em Jesus Cristo, como Pedro estava anunciando. Estou falando do capítulo 10 de Atos. Como Pedro tinha falado de Jesus. Não é? Aleluia. Falado de Jesus, Pedro para Cornélio e seus familiares. Deixa eu achar aqui a fala de Pedro sobre Jesus. Aqui, ó, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro falando de Jesus na casa de Cornélio. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao que mataram pendurando-o no madeiro. Vale a pena dizer isso aqui. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos junto com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, aleluia, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Eita, glória a Deus! E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia! Oh, que coisa linda, irmão! O pessoal tá ouvindo de Jesus, aí crê. Aí o Espírito Santo entra. Oh, aleluia! Aleluia! E aí eles já começam a falar em línguas, a magnificar a Deus. Porque o Espírito Santo entrou. E quando o Espírito Santo entra os dons. Entram os dons. Por isso que em Marcos, que é a ministração que eu faço lá no canal da igreja, Templo do Corpo de Cristo, do ponto de pregação nas quartas-feiras, eu disse que eu disse porque está baseado em Marcos. Os sinais seguem aos que creem e em nome de Jesus falam em línguas. Amém? Então precisa muita coisa na teologia pentecostal ser reconsiderada. Amém? Você tem o Espírito Santo. Aí você diz, pastor Amaro, mas eu não falo em línguas. É obrigado a falar em línguas. Agora, mas você sente alguma alegria como a que eu estou sentindo aqui agora? Você sente essa coisa gloriosa? Eu poderia ter, em vez de rir aqui, falar línguas estranhas. Mas eu me controlo que é para não ser um agente influenciador,
para que você fale em uma língua, porque eu quero que você fale, eu induza você a isto. É bom quando a coisa flui. Que a gente, apesar que a gente pensa que é da cabeça, que é da carne, mas não é. Se vir, abre a boca e fala. Quando você abrir a boca, vem na cabeça, você abre a boca e fala. Eu disse na ministração anterior que toda língua, eu disse lá, tá no YouTube da Igreja Templo do Corpo de Cristo, está na ministração anterior aqui no Acorda a Bênção. Toda língua tem um significado, tem um sentido. Então eu tenho essa direção, vou dar o termo aqui, essa intuição, né? A intuição da santidade, a intuição da evangelização, a intuição da visitação. Acho que o termo é esse que eu estou usando, intuição. Se não for, eu corrijo depois. Não nesse vídeo, né? Mas você entende que alguma coisa deve acontecer da sua parte, ou uma melhora no seu comportamento, nas suas ações, nas suas atitudes, que aí já lhe levando para o caminho da santidade, ou um desejo de evangelizar, de fazer visita aos enfermos, de pregar o evangelho, porque a ideia do enchimento do Espírito com a evidência da língua estranha ou não, o revestimento do poder, expressões de Jesus. Eu prefiro ficar com as expressões de Jesus. O revestimento de poder é para ser testemunha de Cristo. E como é que eu sou testemunha de Cristo? Eu sou testemunha de Cristo pelo meu comportamento, pelo meu testemunho. Comportamento, testemunho, exemplo, tudo sinônimo. E sou testemunha de Cristo verbalizando, pregando, falando. Então muita gente diz, pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo só para falar línguas estranhas. Não é batismo com o Espírito Santo, não é para isso. Só para falar línguas estranhas. E ainda vou dizer a vocês uma coisa. Você pode viver a experiência do falar línguas estranhas para ir, ser impulsionado, a minha experiência pessoal foi estar envolvido e não só o falar em línguas, como outras manifestações do Espírito fluírem por eu estar envolvido, porque eu precisava estar cheio do Espírito. É como se eu não me enchesse para ir. Eu me enchesse por ter ido. Entende o que eu quero explicar aqui agora? Por isso que eu digo a você, procure evangelizar, procure se envolver. E aí você vai ser cheio por estar fazendo. Irmão, eu não sei cantar, mas eu gosto de cantar. Eu não sei tocar violão, mas eu gosto de tocar. Eu não sei pregar, mas eu gosto de pregar. Eu não sei ensinar, mas eu gosto de ensinar. E quem me deu essas habilidades, por eu me dispor a fazer o que faço, foi Deus. Quem me deu essas habilidades foi Deus, porque eu me dispus. Faz isso. Amém? Faz isso. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer um pedido depois para o meu produtor, mas é algo em off, que não era nem para eu estar falando aqui, desse pedido, que não tem nada a ver com o assunto. Né? Mas eu quero dizer a você que se esta palavra lhe impactou, ao seu ouvido, quem falou foi a voz do pastor Amaro Correia, mas quem falou ao seu espírito foi a voz de Deus, a voz do divino.